Mais uma vez, não sei se consegue ouvir. Meu nome é Estácio Valois e serei o facilitador desta sessão, deste webinar, juntamente com a Alice de Souza. E vamos ter este webinar durante cerca de 1 hora de tempo. E neste webinar vamos exatamente falar daquilo que são, ou daquilo que é investigar áreas de energias renováveis e suas nuances em Moçambique. Dizer que este é o culminar de um projeto que começou faz já cerca de 2 meses, se eu não me engano, onde tivemos 2 formações, nas quais participaram jornalistas moçambicanos e, na segunda fase, também jornalistas angolanos, isto a partir de Angola. Roxane, next slide, please. E para esta sessão, temos como esta introdução as boas-vindas e vou falar um bocadinho daquilo que é Power Tracker em Moçambique. Teremos os jornalistas Ahmad Abubakar, que participou na formação, foi um dos beneficiados pela Bolsa para a investigação, e a sua investigação tem como tema energias renováveis em Moçambique. Depois temos também a Nelsa, que foi mais uma das beneficiárias, ou beneficiárias. O título da sua reportagem é o Plano de Energia Solar de Moçambique. Depois temos o Bonamada San, que fala dos impactos ambientais das energias renováveis. No fim disto, nós teremos a sessão de perguntas e respostas e, logicamente, o fecho. Como dizia, teremos aquilo que é a apresentação da Open Climate Report Initiative, a qual, juntamente com o Oxpac, entraram ou embarcaram nesta iniciativa, naquilo que é escrever com dados, porque uma das questões principais não basta apenas falarmos de questões ambientais ou climáticas de forma simplista. É preciso, de facto, entrar no sentido mais profundo. Podemos perceber um bocadinho o que é que esses milhões, por exemplo, de dólares representam quando são investidos nas áreas climáticas e poder perceber também o que é e como investigar nessas áreas climáticas. E como eu referi antes, Power Tracker é um programa de rastreamento a rastrear, e neste caso, quando falamos de questões climáticas, é rastrear os projetos que vêm sendo implementados, a rastrear os milhões que vêm sendo gastos, a rastrear as populações, os lugares onde esses projetos vêm a ser implementados, de forma completa é seguir esses milhões de dólares ou de meticais onde eles são de facto investidos, que de benefícios eles trazem para estas comunidades e o que é mais preciso para que as comunidades possam ter acesso a esta energia. No geral, falamos de questões socioeconómicas dessas populações, até que ponto elas são beneficiadas com este tipo de projetos. E para continuar a dizer que teremos estes 3 jornalistas, os quais vão poder contar-nos sobre como, quando fizeram as suas investigações, que dificuldades enfrentaram, o que é que nos trazem de novo neste programa. E vou fazer agora a questão de chamar a Alice de Souza para falar-nos um pouco sobre aquilo que é o CIJ. Alice? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Alice de Souza, eu sou jornalista brasileira e sou coordenadora regional da Open Climate Report Initiative, que é uma iniciativa do Centro de Jornalismo Investigativo da Universidade de Goldsmith, em Londres, na Inglaterra, e eu trabalho com os países de língua portuguesa na África e também com o Brasil, desenvolvendo treinamentos e iniciativas de suporte à produção de reportagem, como a iniciativa Power Tracker em Moçambique. Can you go to the next slide, please, Luciano? A OCRI é uma iniciativa que tem 2 anos de existência. A gente começou em julho de 2021 com um projeto piloto no Nepal e vai até março de 2024.
Nos 2 anos, a gente trabalha com parceiros locais nas várias regiões que a gente atua. A gente começou trabalhando com os países que falam inglês, falam francês na África, com esse piloto no Nepal e com os países de língua espanhola da América Latina. E aí, já nesse primeiro ano, a gente teve a Oxpackers e o PowerTrack como uma das iniciativas apoiadas, mas com foco na África do Sul. E aí, para esse segundo ano, a gente reincorporou a Oxpackers com o PowerTrack novamente, dessa vez focando em Moçambique, né, para fazer o acompanhamento, como o Estácio falou, da transição energética no país. Então, no primeiro ano, a gente teve 38 países alcançados, 10 parceiros e mais de 70 reportagens apoiadas. Nesse segundo ano, a gente está trabalhando com o Brasil, com Moçambique e com a região do Oriente Médio, do Norte da África e do Sul da Ásia. Can you go to the next slide, please, Roxanne? Então, nesse segundo ano, como eu falei, a gente está focando em 2 regiões desde abril de 2013, no meu caso, a África lusófona e o Brasil. A gente tem 10 parceiros e está presente em 16 países. E para ter uma ideia de um pouco do que é o resultado até agora desse trabalho, para além dos projetos que vocês vão conhecer aqui, né, com parte das 3 pessoas que foram graciadas com bolsa de reportagem em Moçambique, a gente teve 327 pessoas treinadas nas 3 regiões que a gente está atuando, que é um número que já ultrapassa o total de pessoas apoiadas no ano passado. Então, a gente ainda tem outros treinamentos para dar até o final do ano. E com a Spikers, especialmente, a gente fez 2 treinamentos virtuais que resultaram nessas 3 reportagens apoiadas, que vocês já conheceram um pouco, como o Estácio falou, desse trabalho agora. E a gente também está construindo uma base de dados para que os jornalistas que trabalham em Moçambique possam apoiar e possam produzir novas reportagens sobre a transição energética em Moçambique. E se vocês quiserem saber um pouco mais do que é a OCRE, de novas oportunidades, novas parcerias também com Moçambique, can you go to the next slide, please, Roxanne? Vocês podem me mandar um e-mail, meu e-mail é alice@tcij.org, ou vocês podem entrar no site da OCRE para saber mais sobre oportunidades futuras. Obrigada. E nós vamos prosseguir com este programa. Vou, neste momento, pedir a um dos nossos colegas, uma das pessoas agraciadas com esta bolsa, que é o jornalista moçambicano Amada Bacar, que é para poder falar-nos sobre aquilo que foi a sua investigação, o que há de novo nesta investigação e até que ponto esta investigação pode não só contribuir para aquilo que é desenvolvimento do país, mas também para próximas reportagens, isto no conjunto dos jornalistas moçambicanos. Amada, faz favor. Assim, muito boa tarde. Na verdade, vou fazer a minha apresentação de forma breve. Vou falar por que eu escolhi esta pauta, como é que eu fiz, os desafios, o que encontrei durante a investigação, o impacto da publicação, e vou dizer se isso foi ou não fácil. Para começar, eu escrevi o tema Nampula está longe de alcançar os objetivos de energia renovável. Justamente este tema é mais ou menos que o panorama de Moçambique. Acho que ao vermos este tema temos que ver o Moçambique como é que é. Por quê? Porque se entende que quando se fala de números de aumento da expansão da energia elétrica e programas de alegado acesso à energia para todos, quando em contrapartida há milhares de cidadãos sem luz na zona rural, num contexto em que existe também a instituição chamada FNAE, Fundo Nacional de Energia, como diz o nome, fundo, não é? Portanto, devia ter o dinheiro para programas concretos para aliviar onde a EDM ainda não chega. É claro que foi aprovada a nova lei de energia,
sobre o espaço que abre espaço para o setor privado, não é? Isso foi em julho de 2022. Se calhar ainda não tem um regulamento, mas na verdade é que o papel do FUNAI, no caso, está a ser substituído por pequenas empresas privadas através de fundos próprios, e que o FUNAI diz ter fundo, infelizmente não conhecido, alegadamente, portanto, este fundo está domiciliado na conta do BCI, e que as empresas podiam levar ou ir lá para pedir, mas isto não é do conhecimento. Ora, isto nos leva também a concluir que Moçambique praticamente não vai atingir os objetivos de energia para todos até 2030, tal como nos tem sido informado através de discursos públicos dos nossos políticos. A pauta resulta ou foi um resultado de cruzamento de informações ou publicações existentes em torno do setor de energia a nível de Nampula e até pode ser de Moçambique, e fiz também cruzamento com os discursos atuais da classe política governamental, numa altura em que a população realmente vive aquilo que é o contrário do que está se a dizer. Teve vários desafios que eu encontrei durante a investigação, partindo da fraca cobertura e até aprofundada da própria mídia moçambicana sobre assuntos de energias renováveis, as dificuldades, por exemplo, de acesso às fontes de informação, porque apesar das fontes conhecerem a importância do tema que eu estava a abordar, algumas tinham medo de falar, e não foi fácil, foi necessário uma paciência e insistência. O que praticamente eu encontrei? Encontrei que o discurso que vamos tendo de ter energia para todos, nós os moçambicanos, até 2030, e que a EDM, ou seja, da EDM ou da energia limpa através dos painéis solares, por exemplo, é uma mentira. Ou não, não vamos atingir. Numa altura em que muitos moçambicanos precisam de alternativa, porque a eletricidade de Moçambique, a mais conhecida EDM, não está a chegar. Também podemos concluir que o Estado moçambicano recebeu vários fundos, como do BAD, da União Europeia, e não estão a ser aplicados com transparência para se atingir esses objetivos de eletrificação, sobretudo na zona rural, onde vive a maioria da população. Encontrei também que é necessário que se dê pujança, o próprio FUNAI, uma pujança financeira, se calhar, ou uma reestruturação da própria instituição para sair da situação atual, não é? Deixando de depender de parceiros para fazer ação. Então, quem ler a reportagem percebe que há necessidade de uma reestruturação desta instituição que é o FUNAI, para ela fazer o seu papel, porque como instituição que até devia nos dizer como é que estamos em níveis de energias renováveis, sobretudo, por exemplo, o painel solar, ela está desprovida de informação no seu site de internet, por exemplo, que é de mais e fácil acesso ao público. Claro, público esclarizado, não é? Também encontrei situações de falta de transparência, ou digamos, não há comunicação entre o governo e o setor privado, quando todos pretendem eletrificar, trazer eletrificação, portanto não há esta comunicação. A exemplo, o privado que eu entrevistei colocou a questão de que eu não sei se existe o FUNAI, portanto ele duvida da existência deste setor. Se esta articulação fosse muito mais melhor, portanto eu encontro aqui uma lacuna de comunicação entre o privado e o governo, tendo em conta que todos esses discursos
em acordos internacionais, o Acordo de Paris, por exemplo, que Moçambique assume levar avante essa coisa de energias renováveis, o governo diz que não vai fazer sozinho, iria fazer com o setor privado. Que também existe muito conhecimento, concluí que também existe muito conhecimento nas universidades em questões de energias renováveis e simplesmente o conhecimento não está a ser aproveitado. Acabei de descobrir que tem monografias com projetos que podiam ser muito bem viabilizados e que podiam reduzir essa questão ou contribuir para o acesso às energias renováveis. Vou terminar falando do impacto da minha publicação. O que na verdade resta medir mesmo é que se quem é de direito vai fazer uso ou não das questões levantadas. Mas eu posso garantir que a informação chegou porque a publicação correu pelo mundo, não é? A começar pela abrangência da equipa da Oxpeca e seus parceiros e até outros órgãos de informação que são meus parceiros. Estou a falar de mais ou menos 8 a 9 publicações, não é? Que já fizeram, além das redes sociais. Então, em termos do impacto, do alcance, não é? Eu acho que isso já deve ter chegado a este nível em proporções grandes. Por último... Sim, Amado, antes de continuar, o tempo está mesmo a fugir. Lembrar aos que farão a apresentação a seguir, que cada um dos jornalistas terá 10 minutos. Sim, podes continuar? Sim, estou na última fase. Se foi fácil ou não. É difícil dizer isso, mas digo que isso foi desafiante. Primeiro, a formação que tivemos foi curta, mas não deixa de ser importante, porque nos chamou a atenção sobre os assuntos, como, por exemplo, os crimes ambientais, questões de energias renováveis e mudanças climáticas, de que elas são questões que ainda estão na ordem do dia. Então, apesar do desafio que tive, foi um bom aprendizado, que vale a pena dizer que até já ficou aqui um pequeno especialista, não é? Em assuntos sobre mudanças climáticas, porque neste período eu quero garantir, durante a investigação, pude também publicar um assunto sobre, portanto, o gás natural, como gás de cozinha como uma alternativa. Já foi publicado em 2 jornais. Então, mas este artigo eu consegui por causa dessa inspiração que eu teve nesta equipa da Oxpeca. Portanto, eu acho que tenho que terminar aqui e qualquer coisa para contribuir, ainda estou aqui. Até já e muito obrigado. E tivemos conosco Amado Abacar a fazer a sua apresentação e vamos deixar as perguntas para mais tarde, que assim podemos ter uma interação mais abrangente. Vamos agora chamar a nossa colega Nelsa. Nelsa, faz favor. Boa tarde, Estácio. Boa tarde aos demais presentes nesta sessão. Eu sou Nelsa Momadi, jornalista moçambicana em exercício no jornal de Coelho, na província de Nampula. Para iniciar, dizer que as mudanças climáticas em energias renováveis são pouco abordadas na mídia em Moçambique, e ter participado da formação sobre mudanças climáticas através do Centro de Jornalismo Investigativo Ambiental, OXPECA, com o apoio do Centro de Jornalismo Investigativo, trouxe-me uma visão de como abordar esta temática de energias renováveis. Do trabalho que fiz, cujo tema é Nampula, ainda recorro a painéis solares para garantir vidas nas comunidades. Pude perceber que ainda o uso das energias renováveis, ou melhor, das energias, faz parte do discurso político.
embora as comunidades rurais terem algumas ideias no uso das energias renováveis como uma alternativa. Também pude constatar que, através da reportagem, os jornalistas nos diferentes plataformas jornalísticas discutiram sobre as abordagens de energias renováveis e que é preciso falar destas temáticas nos nossos órgãos de comunicação. Também serviu para o governo, empresas de energia, sair do papel e falar, sair do discurso e falar mesmo e sentirem efetivamente as ações de uso dessas energias renováveis e que tem sido acessível ao bolso dos vários cidadãos. De referir ainda que em Nampula os órgãos de comunicação social têm desafios para abordar esta temática, porque localmente tive dificuldades de enfrentar vários órgãos que pudessem publicar esta reportagem, mas isso justifica-se pensar-se que as matérias ou a matéria não vendem, para eles não venderem, nesse caso, eles não vendem. Então, este foi um grande desafio, mas dizer que este trabalho, acredito eu que o impacto é positivo e, através deste, acredito que os jornalistas podem, sim, abordar sobre esta matéria. O grupo-alvo ou o eleitor da publicação, acredito eu que foram os acadêmicos, sobretudo residentes em Nampula, posso dizer assim, Moçambique, que puderam avaliar e ver sobre este assunto, sobre energias renováveis. Sim, durante a investigação, a sociedade ou a comunidade, as comunidades nas zonas rurais, como disse a priori, olham as energias renováveis como um meio alternativo para garantir a iluminação e, de facto, nós temos conhecimento a partir da delegação provincial do FUNAI em Nampula, que é o Fundo de Energia, pelo menos 100 unidades sanitárias funcionam a painéis solares. Tanto também dizer que, para além dessas unidades sanitárias, também funcionam alguns estabelecimentos como de ensino e aprendizagem. Muito obrigada. Não sei se há alguma outra questão. Está bem, Bona, já deu para perceber. Muito obrigado pela informação. Tivemos a Nelsa. A Nelsa está baseada em Nampula e vamos poder agora prosseguir com o jornalista Bona, que está baseado na província de Cabo Delgado. Bona, podemos prosseguir, faz favor? Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou Bonamade Assani, como devem saber, sou jornalista do Horizonte. O meu trabalho incidiu sobre o impacto socioeconômico e ambiental da energia solar. Então, eu fiz esse trabalho nos distritos de Moeda, Ancoabe e Becufi.
São zonas onde existem centrais fotovoltaicas e, e isso me levou a chegar a algumas conclusões que são muito importantes. Primeiro, porque o que é que constatei? É que no distrito de Ancoabe, concretamente em Metoro, foi instalada uma central muito grande, numa área muito enorme, e que neste momento a população não sente a importância daquela infraestrutura ali instalada, porque os custos continuam bastante elevados. E nesta central de Metoro, pude fazer a volta do perímetro, pude seguir o perímetro da central e constatei que está a haver um atentado ambiental muito enorme, porque toda a água coletada dentro da central, ela é descarregada para fora de uma forma desordenada e está abrindo crateras bastante enormes que complicam a transição da população para as suas machambas. E no entender de um engenheiro agropecuário que esteve comigo nesse trabalho, que eu convidei para me orientar algumas coisas nesse trabalho, ele observou que a água que é descarregada dentro da central fotovoltaica, ela, neste momento, é prejudicial para os camponeses, mas que esta água poderia ser benéfica para os camponeses, porque, tendo em conta que poderia se construir uma pequena represa para a retenção dessas águas e servir para a produção agrícola, o que não está a acontecer. Então, agora é um dano muito grande. E esse trabalho ainda foi a Moeda, que é uma distância muito longa, são 375 quilômetros de Pemba a Moeda, em estradas péssimas, e pior ainda, de Pemba a Ngapa, onde está outra central fotovoltaica, estrada péssima. Então, mas de tudo isso, o que constatei é que essa energia solar, pelo menos em Ngapa, já está a produzir alguns impactos socioeconômicos, porque as pessoas já têm outro tipo de dieta alimentar, portanto, já conseguem produtos frescos, produtos pecuários frescos, e isso traz uma motivação, além de poderem acompanhar os acontecimentos no mundo. Portanto, estamos a falar de rádio, televisão, então acompanham os noticiários, etc. Então, há esse problema. Aliás, do lado de Ngapa, há este benefício. Mas ao longo da estrada Ngapa-Moeda, mesmo Pemba-Moeda, algumas aldeias ainda continuam não iluminadas. E nessa região, o uso de painéis solares, em algumas zonas, podemos encontrar três pequenos empresários que usam painéis solares, mas isso não é extensivo para a maior parte das populações, porque nem toda a gente tem as possibilidades de adquirir tudo que é necessário para ter energia solar em casa. Então, é difícil isso para as populações, a vida para as populações é muito difícil, porque alô? Sim, estamos a ouvir, sim. Yeah. É difícil porque a vida das populações depende, ou seja, o custo de vida no seio das populações é muito baixo, os rendimentos são baixos e não alimenta o suficiente para adquirir esse material. Entretanto, por outro lado, pude observar que, ao nível da província, nos órgãos de comunicação social existentes na província, há pouco conhecimento, se não mesmo nulo, conhecimento sobre a importância
a importância de energia solar e o que é isso de energia solar. Falou-se em algum momento, a conta da inauguração das duas centrais fotovoltaicas, portanto, falo da central de Metoro e central de Ngapa, mas que as coisas ficaram por aí. Pouco sabemos, pouco abordamos sobre a necessidade de extensão deste tipo de energia, porque o governo certamente não vai ter a grande possibilidade de estender a rede, expandir a rede para todas as comunidades, mas que uma central instalada naquela comunidade, de pequena dimensão, naquela comunidade, poderia resolver o problema de muita gente daquela comunidade. Mas o que se viu, por exemplo, no caso de Metoro, que é uma central bastante enorme, ocupou uma área bastante enorme e custou muito dinheiro, e esse dinheiro poderia servir para iluminar muitas outras comunidades. Estamos a falar de quase 50 e tal milhões de dólares para a central de Metoro. E o pior ainda é que essa central, neste momento, não está a funcionar, porque ela foi afetada por incêndios florestais. Por que há incêndios florestais à volta da central? Isto porque as comunidades ainda precisam de iluminação, precisam de vender, de produzir carvão. E esses fornos de carvão, de queima de carvão, é que em algum momento deixam o fogo escapar e que se alastra por vastas áreas de floresta. E assim a central de Metoro ficou afetada. Os 50 e tal milhões de dólares que nós que fiz referência há pouco tempo, quase que foram água abaixo. Então, mais ou menos o que pretendia aqui fazer apresentação. Portanto, também devo dizer que do trabalho já houve publicações em alguns órgãos de comunicação social, mesmo no Jornal Horizonte, assim como noutros, do ponto de vista de despertar a atenção. A partir dos meus artigos, algumas pessoas, alguns colegas começaram a interessar-se, alguns me aproximaram para ver o que é isso de energia solar, etc, etc. Então, vejo que há muito interesse por parte dos jornalistas em Cabo Delgado, particularmente em Pemba, em abordar esta matéria. Só que as possibilidades, as probabilidades é que são escassas. São escassas em termos de recursos para as pessoas realizarem o trabalho com toda a dedicação. E, tendo dito até aqui, muito obrigado, aguardando pelas observações, contribuições dos demais participantes. Tá bom, Ivana. Muitíssimo obrigado pela apresentação.